Bom dia, sexto ano. Tudo bom? Então, espero que todos estejam bem, né? Dando continuidade e conclusão da nossa apostila 3, nosso caderno 3 tem a correção das atividades, então. Então, temos assim, página 280, nós falamos a respeito dos diferentes tipos de água, né? A água, não de água, da água, né? O uso da água. Nós falamos que o uso da água atende não só a agricultura, que é a maior responsável pelo consumo, né, de água potável do planeta, como também a indústria e também nós, né, as áreas urbanas aí que fazem uso desse recurso tão importante. No entanto, a gente tem visto que o desperdício tem levado a vários problemas, né? Primeiro que a água não se distribui igualmente em todas as partes do mundo. Grande parte da água do planeta Terra, 97,5%, é de água salgada. Desses 2,5% de água salgada, de fato, só 0,5%, alguma coisa assim, é o que a gente tem acesso, de fato, aos rios, né? E lagos, né? Que é a água doce. O resto está no pico das montanhas, nas geleiras, no subsolo, né? Então, lugar difícil de você ter acesso. E o ser humano tem, então, a responsabilidade de cuidar. E a gente sabe que graças às diferentes atividades da agricultura, da indústria, das áreas, das atividades domésticas, inclusive, tem poluído, tem degradado o meio ambiente, né? Tem estragado, poluído as águas. Então aqui a gente falou também sobre uma questão séria que é o petróleo, quando ele vaza ali das embarcações ou das áreas de perfuração, né? O uso também inadequado do solo, muitas vezes ocupando áreas muito próximas de um rio ou de morros, que aí acaba tendo problemas também. A navegação que está cada vez maior, então ah, tem um lado positivo, tem, mas a ideia da grande navegação também ela envolve consumo, né? Um consumo cada vez maior e a degradação do nosso planeta vem acontecendo em decorrência desse consumismo exagerado. Então, quais são as consequências de uma vazante do petróleo? Né? Aí vocês puderam me falar ali, né? Uma das características é justamente essa, professor. Vai afetar todo o meio ambiente, né? Tanta flora, fauna, né? Por tempo indeterminado. A gente não sabe quais são as consequências, porque é muito sério tudo isso. De que forma o vazamento pode afetar a comunidade indígena, né? Conforme fala a leitura aqui, ó, Saramiriza, né? Bom, nós estamos falando de uma comunidade indígena que percebeu que há vazamento de óleo num rio que abastece a comunidade. Então, não é de uma hora para outra que você limpa toda a sujeira. Né? Então, a comunidade indígena sofre falta de água e poderá promover vários problemas ali no abastecimento de água potável. Às vezes, eles têm que até que mudar para uma outra região, ou como propriamente diz o texto, né? Fala ali, ó, nós vamos ter que pedir água, porque senão a gente vai ficar sem acesso a ela, né? E aí, qual é o tempo que nós vamos sofrer aqui para resolver esse problema, né? Como é que a gente vai ter água, alimento, para hidratação, para regar ou para, né, para as necessidades diárias? Outro ponto, temos então o uso dos rios. Lembrem sempre, os rios de planaltos eles são favoráveis à geração de energia hidrelétrica e para navegação fazem as eclusas, né, que é um sistema de nivelamento das águas aí, como a gente está vendo aqui, né? Bom, tudo isso aqui é explicado para vocês na videoaula anterior. A produção de energia, né, a força da água entra pelos sistemas de canais aqui de tubulações que faz a turbina então se movimentar e aí gerando energia. Uma usina hidrelétrica, né? O Brasil usa muito a energia hidráulica, lógico, o Brasil tem bastante rios, então é uma das fontes de energias que nós temos. Aqui nós temos então outro exercício. Deixa eu só abrir aqui que está escondido aqui, ó. Né? Então, de que forma os fatores físicos podem influenciar as atividades econômicas relacionadas à navegação fluvial?
A navegação de pessoas e mercadorias, que fazem parte da economia, né, pode ser prejudicado se houver alguma mudança no volume do rio, né? Então, o rio, se ele começar a secar, como é que vai ter a navegação? Que nem, por exemplo, na região amazônica, grande parte de tudo que é transportado é em cima de um navio, né? Navios cargueiros, navios de pesca, porque é o caminho, né? Aqui pra gente a gente tem rodovias, lá eles têm as hidrovias, né? Como o avanço tecnológico pode auxiliar na navegação em condições físicas desfavoráveis, né? Então, a tecnologia ela pode, através das construções, né, como é o caso das eclusas aqui, ela pode fazer esse nivelamento do rio, né, possibilitando acertar esses desníveis que existem aí de um lado do rio para o outro. As principais bacias também nós falamos, das principais bacias e das secundárias, né? Bacia amazônica gigantesca, do Tocantins Araguaia também com grande volume de água e também geração de energia. Aqui é um pouco falando sobre o lençol freático, a gente também falou, né, que a dinâmica, né, o ciclo da água, vai tudo para o mar. O mar evapora, forma-se nuvem, chove no continente, infiltra no solo, né, daí então as águas subterrâneas, né? Então é uma água doce, uma água boa que fica acumulada lá embaixo, mas que também vem sofrendo alterações. Aqui temos o aquífero Guarani, que fica numa grande área da região sudeste, centro-oeste, sul e até mesmo fora, né, Paraguai, Argentina, Uruguai aqui, e a gente tem visto que o uso, né, dessa água, desse aquífero, através daquelas perfurações que fazem para irrigação de plantas, pode afetar também a qualidade da água. Mas existem várias regiões no mundo que têm aquíferos, né? Aí temos as águas litorâneas, sem dúvida as águas litorâneas são extremamente importantes para, não só para os seres humanos, né? Os seres humanos fazem uso dela para navegação, para pesca, né? Mas a gente viu que também o avanço das atividades de agropecuária, o avanço da industrialização, o avanço da urbanização sobre os mangues tem afetado muito o berçário, né? Ali é um berçário extremamente importante para os peixes, para os crustáceos, né? Então aqui falando um pouquinho sobre a Belo Monte, né, que é uma grande usina hidrelétrica que foi construída no rio Xingu e que pertence à bacia do rio Amazonas, né? Então tá aqui, ó. Em qual bacia hidrográfica foi construída a usina de Belo Monte? A usina foi construída na bacia do Amazonas, no rio Xingu. Qual é a importância dessa bacia na região? A bacia do rio Amazonas é a maior do mundo, né, com rica biodiversidade e bacia de comunidades ribeirinhas da região, né, e base. Então, quer dizer, os ribeirinhos, os nativos, os indígenas, eles dependem da água para tomar banho, para se alimentar, para pescar. E quando fazem um represamento, há um alagamento enorme das áreas ali. Então, quer dizer, vai aumentar o volume d'água, muda a dinâmica da piracema, né, que é a subida dos peixes para fazer a desova e fazer o repovoamento do rio de novo, né? Ele não vai conseguir subir um paredão, né, da usina hidrelétrica. Então, não esqueçam isso, né? É a intervenção do homem mesmo sobre a natureza. De acordo com o texto, quais são os impactos previstos e qual é a solução apresentada? Olha lá. Segundo os pesquisadores, o controle do rio pela usina hidrelétrica prejudicará a fauna e a flora da região. Com exemplo, os peixes que não conseguirão alimentar-se no período das cheias e nem fazer a piracema. Piracema que eu falei para vocês, os rios sobem até a nascente do rio para fazer a desova, né? O acasalamento dos peixes, né? O repovoamento, né, da reprodução dos peixes. De que forma os impactos ambientais provocados pela usina podem gerar impactos sociais? Puxa vida, impactos sociais. Se os ribeirinhos que dependiam ali da pesca não vão poder mais, né? Então, há uma intervenção. Só para vocês terem uma ideia, os peixes da região, eles têm o hábito de, assim, a natureza era perfeita, né? Então, no período das cheias, é o período que as plantas estão soltando semente, né? Semente, frutas.
E com esse tipo de controle da represa, não tem mais cheias e vazantes. Então os peixes agora eles não conseguem mais, primeiro que com a cheia, muitas dessas áreas aí foram alagadas, né? Então as plantas estão debaixo d'água, morreram todas. E o peixe nessa de sobe o rio, vai no período das cheias, ele vai em busca de alimentos, né? Então pegar as frutas, ele não tem mais esse acesso, né? Ele fica agora com o processo controlado. Então os peixes estão morrendo de fome, né? Ou migrando para uma outra região em busca de outro tipo de alimento. Então, é um negócio muito sério. Os ribeirinhos, moradores das margens dos rios e pescadores podem sofrer com a falta de alimentos. Aqui o teste, então, opa, o teste, então, a letra C, só a 3 e a 4 que é verdadeira, né? Então, com base no infográfico sobre as maiores reservas de água doce e seus conhecimentos, considere as afirmações sobre a distribuição da água no mundo. Então, olha lá, a água doce presente nos países também considera as que estão presentes nas geleiras, nas águas subterrâneas, que podem ser de difícil acesso, né? Ser de difícil acesso. E o 4, apesar de aparecer como o país que possui a maior reserva de água doce do mundo, existem sérios problemas na distribuição da água em diferentes regiões do Brasil. O segundo exercício fala da Agência Nacional da Água, né, e a Lei das Águas no país. Então, como eu falei para vocês, se acontece um período de seca, como a gente teve aqui em 2015, 2016, primeiro a água tem que atender a necessidade do consumo humano, animal e depois agricultura, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Se acontece alguma alteração, alguma mudança, né, entre os usos consultivos, né, a irrigação é a que mais utiliza as reservas de água doce no mundo, né? Bom, o que acontece, né, de um modo geral, né? É, cada tipo, né, o que ele coloca para a gente, né, qualquer atividade humana que altere a condição natural das águas é considerado um tipo de uso, né? Então, cada tipo de uso pode ser classificado como uso consultivo ou não consultivo. Os usos consultivos são aqueles que retiram a água do manancial para sua destinação, como a irrigação, né? A utilização da indústria, o abastecimento humano. Já os usos não consultivos não envolvem o consumo direto de água. Lazer, a pesca, a navegação de águas, né, de alguns exemplos, pois aproveita o curso de água sem consumi-las, né? Então é isso que ele está oferecendo para a gente. O terceiro exercício, então a gente tem aqui, como eu falei, no Brasil tem muita água, então o recurso hidráulico é muito bem utilizado. Outras partes do mundo, ó, se 65% aqui no Brasil, 16,6% em outras partes do mundo. Ainda no mundo se utiliza muito o gás natural, o carvão mineral, os derivados do petróleo, né? Então, as alternativas é verdadeiro e falso. Letra A. Aqui a charge deixa bem claro, né? A gente consegue ver até um siri indo embora, um caranguejo aqui, ó. Pegou a malinha, a trouxinha dele e falou, ó, não, chega. Sujaram demais a minha casa aqui, o pessoal é muito porco, né? E, enfim, bora. E aí a charge evidencia então a ação do homem como causador do problema ambiental e social relacionado à poluição das águas, né? E aí a última parte, que é a tarefa. Essa tarefa, então, aqui a gente tem alguns pontos, né? Ó, vamos começar a conhecer um pouco mais sobre as bacias hidrográficas da região em que você vive. Pesquise a respeito da bacia hidrográfica da região. Bom, pessoal, aqui é bem específico nosso, né? Então, qual é o principal rio que compõe a bacia? Nós temos a bacia do rio Tietê, a gente pode ir colocando assim, né? Lógico que isso aqui é uma sugestão. Imaginemos que vocês moram em uma outra região, né? Se morasse numa outra região, os rios seriam diferentes também, né? Então, qual é o principal rio? Rio Tietê. Onde se localiza a nascente e a foz, né? Então, a gente tem ali, onde se localiza a nascente? A nascente na Serra do Mar. Deixa eu só mudar aqui para não ter problema.
Então, a nascente na Serra do Mar, nascente na Serra do Mar e a foz no Rio Paraná. Aí nós temos ali quais são os principais afluentes, né? Ixi, são vários, né? São vários rios aí. Então, temos aí muitos, então qualquer um que vocês identificaram ali ao longo desse curso, se a gente pega, por exemplo, peguem um atlas de vocês, pessoal, a melhor coisa, né? Usem o atlas e aí vocês podem citando. A gente tem aqui alguns pertinho da gente, né? O Rio Goió, por exemplo, o Rio Itaim, né? Enfim, que desagam nele, né? Que são seus afluentes, mas aí tem vários. A bacia percorre quais estados? Né? No caso de estados aqui, nós temos o estado de São Paulo. Nasce aqui na Serra do Mar, vai em direção ao Rio Paraná. Qual é a extensão do rio? Né? Então, tem que dar uma pesquisada também. Vamos lá, qual que vocês acharam aí? Bom, então eu coloquei aqui, ó, o exemplo, por exemplo, Rio Biritiba-Mirim, Rio Bauru, né, Rio Batalha, Rio Goió, que a gente falou, os rios aqui de São Paulo que desagam nele ali, né? Tem vários córregos também, tá? Biritiba-Mirim e o Rio Bauru até são rios maiores, né? O Rio Batalha. A extensão do rio, 1.150 quilômetros, tá? Então, produza no caderno um esquema da bacia, pesquisado, indicando os itens, né? Indicando ali os itens pesquisados. No segundo ponto, a gente tem ali, ó, escolha 5 produtos que você utiliza diariamente na sua casa, provenientes tanto da atividade agropecuária quanto da indústria, né? Pesquise a quantidade de água envolvida em cada uma dessas etapas de produção. Depois monte um gráfico de barras em que aparece o produto e a quantidade de água utilizada. Bom, como eu disse para vocês, são vários os produtos aí, né? Tanto utilizado para a produção do papel, que a gente já falou, da produção de outros produtos aí, até os alimentícios, quantos litros d'água são utilizados para fazer a irrigação. Então, isso aqui vai ficar mesmo com vocês. Numa próxima ocasião eu vou conversar um pouquinho mais, verificar aqui o que vocês pesquisaram. O terceiro, realize uma pesquisa sobre 5 principais usinas hidrelétricas no mundo, indicando onde ela se localiza, o rio onde ela está instalada, a capacidade de geração de energia. Também, como eu disse para vocês, é uma atividade muito particular, tem dezenas aí, centenas de usinas hidrelétricas espalhadas pelo mundo afora, consequentemente cada um vai colocar um jeito. Por exemplo, onde está localizado? Se a gente fosse falar da usina hidrelétrica de Itaipu, né? Itaipu. Aqui existe o complexo do Paraná, do Paranazão, né? É Urubupungá. Então, onde está localizado? Né? Onde que ela se localiza? Qual é o nome do rio? Né? Rio Paraná? Qual a capacidade de geração? Então, cada um... Isso aqui é só um exemplo mesmo. Se vocês... Muita coisa que vocês podem ter pesquisado aí. Tá? Escolha uma das bacias estudadas para realizar um estudo mais aprofundado. Busque informação sobre o rio principal, os afluentes, a localização da nascente. Olha, é muito importante fazer essas atividades aqui. E eu tinha comentado com vocês que seria interessante fazê-las e me mandar, tá? Para que eu pudesse observar as atividades. Não recebi nenhuma ainda. Tá? Então, concluam essa parte aqui, pode me mandar pelo ClaSap. Tirem a foto, aí eu confirmo com vocês. Inclusive essas atividades aqui, eu registro como parte da participação do aluno e ajuda na composição da nota, tá bom? Então essa parte da tarefa de casa eu ainda fico esperando vocês, ó. Então assim, hoje vocês vão colocar em ordem as atividades dela e no caso do sexto ano A, nós temos aí
aula quinta e sexta-feira, mas não vai ter aula quinta e sexta-feira porque vocês vão estar fazendo simulado. Mas o sexto ano B já pode me enviar amanhã, né? Amanhã, no dia 7, a tarefa para que eu possa dar uma olhadinha e corrigir, tá bom? Pessoal, então é isso. Um abraço, boas atividades aí, tenham um bom dia, bons estudos para vocês.